que avaliou dois cenários de adoção dos programas de renda básica na economia brasileira, um com a renda básica emergencial vigorando por 3 meses e outro com ela estendida até 2020. Quais foram as conclusões a respeito dos impactos? Isso. Primeiro, no primeiro cenário, em que o benefício dura apenas 3 meses, nós temos um impacto imediato do programa bastante proeminente na renda das famílias. Esses impactos, eles não se restringem apenas às famílias que recebem o benefício. Naturalmente, esse impacto é muito maior nas famílias que recebem o benefício em relação à primeira classe de renda, por exemplo, a classe mais baixa, que é uma classe de até um salário mínimo. Nós temos um impacto de 45% na renda dessas famílias, mas o que a gente observou é que existe o que a gente chama de vazamento de renda para outras classes, exatamente porque esse benefício, ao manter o consumo das famílias, ao fazer com que o consumo não caia tanto, ele exerce uma série de impactos na atividade econômica, e a renda gerada na atividade econômica vai parar nas mãos de todas as famílias da estrutura distributiva, mas principalmente das famílias de classe mais alta. Então, o benefício, ele é uma política assistencial, mas ele gera impactos de espraiamento tanto para os setores quanto para as famílias que não recebem o benefício. Em relação ao impacto econômico, nos agregados econômicos, a gente observa, então, um impacto no consumo das famílias. As firmas se ajustam, né, para atender a essa demanda, uma vez que o benefício ele faz com que a demanda das famílias não caia tanto. Então, as atividades produtivas se ajustam, produzem para isso, né? Para produzir, elas geram renda do trabalho, renda do capital. Então, a gente tem impacto tanto no emprego, quanto no investimento e no PIB da economia. Esse resultado para 3 meses do benefício, nós encontramos que o benefício mitigaria 0,45% do impacto no PIB. O que significa isso? Significa que se o PIB do trimestre, por exemplo, cair 1%, a gente vai ter que o benefício, os nossos resultados sugerem que o benefício mitigaria 0,45% desse impacto negativo de 1%. Então, é um benefício é um programa que ajuda a minimizar o impacto recessivo dessa crise. Em relação ao cenário estendido, ou seja, manter os benefícios até dezembro, o que a gente observou é que os impactos são mais proeminentes, uma vez que você mantém o benefício até o final do ano. Esses impactos mais proeminentes vão se dar tanto no consumo das famílias, quanto na renda gerada no processo produtivo e, consequentemente, no PIB. Em relação ao impacto no PIB, a gente encontrou um impacto de 0,55% de mitigação na queda do PIB, caso o benefício seja mantido. E importante também ressaltar que, uma vez que o governo ele mantém o consumo das famílias e a gente tem essa série de impactos indiretos na atividade econômica, mitigando a queda na atividade econômica, a gente tem também impacto na receita do próprio governo. Porque quando o governo gasta, ele gera impacto na sua própria receita, porque ele está estimulando a atividade econômica e a arrecadação acompanha a atividade econômica. Então, a gente observa também que esse programa tantos 3 meses, mas mantido até o final do ano, ele mitiga parte da queda de arrecadação do governo, da arrecadação de impostos. Nos nossos cálculos, o benefício por 3 meses geraria uma receita adicional capaz de cobrir em torno de 25%, 24% do custo da política. E se mantido até o final do ano, o impacto na receita cobriria 45% do custo da política. Então, a gente chama atenção que é preciso fazer esse cálculo líquido do real custo da política, porque existe o custo fiscal, por exemplo, se a gente mantém constante o número de famílias recebendo e estende o benefício até dezembro, a gente está falando de um benefício, então, 3 vezes maior. Mas é preciso que a gente mensure também, projete o quanto isso vai, de fato, arrefecer a queda na receita para calcular o efetivo impacto na arrecadação e nas contas públicas, ou seja, no déficit fiscal.
Então, em termos de receita, é esse resultado que a gente encontrou. Então, a gente chama atenção, nós sugerimos, de fato, que o benefício seja mantido até o final do ano, principalmente também porque dá mais tempo para as firmas se ajustarem a essa melhor perspectiva da demanda. As firmas estão com uma perspectiva muito ruim em relação à demanda das famílias, né, como projeção de queda na demanda das famílias. Então, se você mantém um programa por mais tempo que mantém parte dessa demanda, você dá mais tempo para as firmas se ajustarem, para elas ajustarem a produção, para atender a essa nova projeção de demanda. Então, a nossa sugestão é que o benefício seja mantido até o final do ano, porque os impactos econômicos que a gente observou da manutenção desse benefício, enquanto o aumento do custo do benefício seria 3 vezes maior, mantendo, né, as famílias constantes, o número de famílias constante, o impacto na economia, em termos de PIB, em termos de arrecadação, seria cerca de 5 vezes maior, se mantivesse o benefício até o final do ano. Então, a gente conclui que os benefícios são maiores de se manter o benefício até o final do ano do que o aumento de custos que se observa. Outra questão relevante também é que essa crise ela vai, de fato, afetar os mais pobres. Então, a gente tem uma tendência aí de um impacto na pobreza bastante proeminente, de aumento na pobreza e de aumento na desigualdade. Então, a gente chama a atenção que vai ser, de fato, necessário um programa de um aprofundamento da proteção social no Brasil, mesmo no próximo ano e nos anos subsequentes, para a gente não perenizar uma situação de aumento da pobreza e de aumento da desigualdade. Então, a gente chama a atenção que a gente tem que começar, de fato, a discutir uma renda básica e que, para os próximos anos, a gente tem que fazer isso mapeando fontes de financiamento. E aí, para fazer isso, a gente precisaria pensar uma reforma tributária que fosse progressiva, exatamente para custear um programa desse, que tem benefícios econômicos importantes, mas que também mitiga impactos na pobreza e na desigualdade. E também, além do impacto no consumo, na produção, na arrecadação de impostos, existe também o impacto na questão do emprego, né, Débora? E isso, se fosse aliado a outros tipos de política, por exemplo, um planejamento industrial para esse período aqui, apoiando-se, inclusive, a própria questão da reconversão, o potencial de manutenção de emprego ou de queda menor, né, no nível de emprego seria bastante importante, né? Exato, isso é muito importante. Ou seja, a questão do planejamento agora, já pensando nessa recuperação, né, pós-fase aguda da crise, é até difícil hoje a gente falar de pós-crise, porque a gente não sabe quando essa crise vai acabar, e principalmente pelas características dessa crise, por ser uma crise sanitária, por a gente ainda não ter uma vacina, e o prazo para essa vacina, de fato, esse prazo tende a demorar, por mais que a ciência esteja avançando bastante, é primordial que a gente planeje essa retomada pós esse efeito imediato, da crise, e aí, de fato, o investimento público vai ser muito importante, porque o investimento privado, de fato, ele vai estar, as expectativas estão bastante favoráveis nesse momento. Então, é importante que o investimento público sirva como essa força motriz para incentivar os investimentos privados, para gerar emprego e, ao mesmo tempo, que a gente garanta um nível de renda mínimo para as famílias, para que o consumo não caia muito e a gente não aprofunde os impactos recessivos dessa crise. Porque a grande questão é que, se a gente aprofundar os impactos recessivos dessa crise de forma muito expressiva, o grande perigo é a gente entrar numa depressão e aí, de fato, ter muita dificuldade para sair desse cenário recessivo. Por isso que a gente, para esse ano, por exemplo, a nossa sugestão, de fato, é que, o custo da política é elevado, mas o governo deve bancar essa política até o final do ano, com aumento de endividamento, exatamente porque a situação contrária também deteriora as contas públicas. Ou seja, não agir nesse momento, o governo não induzir a renda, não manter renda nesse momento, aprofunda a recessão, e o aprofundamento da recessão reduz receita de impostos, receita de arrecadação, e aí o governo piora as suas contas públicas do mesmo jeito. E, no caso, essa redução de receita tributária seria muito pior, por exemplo, para estados e municípios, né, que não tem o instrumental que o governo federal tem, por exemplo, como a possibilidade de emitir moeda.
Com certeza, com certeza. Essa é outra questão muito relevante também, o que, como os estados e municípios, qual a capacidade dos estados e municípios de enfrentar essa crise. E exatamente, muitos municípios, por exemplo, dependem fundamentalmente das transferências da União e das transferências da União e do Estado, via ICMS, por exemplo. E, nesse caso, esses municípios tendem a sofrer muito porque essa arrecadação está diminuindo, a transferência ela é uma participação fixa da arrecadação, então esses municípios vão receber muito menos e a demanda por serviços públicos não diminui. Muito pelo contrário, tem aumentado, principalmente por conta da demanda por saúde pública. Agora, você mesma destacou, né, o estudo mostra isso, que os ricos também ganham, né, com a renda básica emergencial sendo estendida até dezembro de 2020. Estava vendo aqui que a classe H11, né, das pessoas que ganham mais de 30 salários mínimos, também seria beneficiada. Então, por que você vê tanta resistência, não só em relação à renda básica emergencial, mas a todas as políticas de transferência de renda por parte das elites do Brasil? Exatamente, essa é uma resistência histórica, né? Essa é uma questão bastante complexa. De fato, políticas de transferência de renda geram vazamentos de renda que vão parar principalmente na classe mais alta, por conta dos efeitos indiretos na atividade produtiva, tanto em relação a salários, quanto em relação principalmente à renda do capital. Mas, de fato, a gente, e por isso mesmo, então, né, a gente poderia pensar uma política redistributiva com maior tributação sobre essas classes, e aí eu estou falando principalmente de tributação de lucros e dividendos distribuídos à pessoa física, que não são tributados no Brasil. Nós somos um dos apenas 2 países no mundo não tributam dividendos na pessoa física, e nós somos um deles. Então, existe uma resistência enorme de se tributar os dividendos na pessoa física. A nossa tributação sobre patrimônio, ela é defasada, ela é baixa. O nosso imposto sobre herança é muito baixo quando comparado a outros países. Então, existe, de fato, uma resistência histórica de se mexer na renda da classe mais alta e principalmente do 1%, né? A redistribuição que a gente teve nos anos 2000 foi muito importante, mas ela foi do meio para a base. Principalmente por conta de que, pelo fato de que o nosso imposto de renda na pessoa física, ele não cumpre o efeito progressivo que ele deveria cumprir exatamente por conta dessas isenções, dessas especificidades na classe mais alta, no 1% principalmente. Então, isso é de fato, a gente tem que chamar atenção para isso. As elites, de fato, precisam entender que chegou a hora de contribuir, de fato, para um país com uma desigualdade menor. Maior desigualdade não é bom para ninguém, gera instabilidade política, gera falta de coesão social. Essas classes também ganham com maior coesão social. Então, é preciso, de fato, que a gente chame atenção para essa questão. É um condicionante histórico nosso, essa resistência das elites em ser mais tributada, principalmente no imposto de renda de pessoa física e no patrimônio. E isso precisa, de fato, ser... eu acho que chegou a hora de mudar isso. É o momento mais propício que eu acho que a gente tem de toda essa discussão que já vem já há alguns anos em relação a essa maior tributação da classe mais alta. E então a gente teria que discutir, no caso, uma renda básica, talvez até implementada de forma permanente, que é uma ideia hoje que, inclusive, tem avançado muito, tem ido muito além ao campo da esquerda, ao chamado campo progressista. Outras pessoas também estão dando atenção para essa questão, mas aí aliado também a uma reforma tributária que desmonte esse caráter regressivo do sistema brasileiro. Exato, muito importante. Como eu disse, eu acho que a grande reforma que o sistema econômico precisa a partir de agora, e o sistema econômico ele precisa de uma reforma, de fato em relação às políticas redistributivas, a necessidade de se redistribuir renda. Isso não só no Brasil, isso no mundo todo. O mundo todo concentra renda. O livro do Piketty fez muito sucesso exatamente por escancarar, por mostrar isso de uma maneira empírica, com dados, de que esse aumento da desigualdade que estava acontecendo, ele não era sustentável, e de fato não é. Então, é uma discussão que está avançando não só no Brasil, mas no mundo todo, em relação a uma renda básica. Vários países já estão muito mais avançados nessa discussão do que nós, mas eu acho de fato que essa crise vem, primeiro, para reforçar a necessidade
de participação do Estado, de que o Estado cumpra com a sua função redistributiva, estabilizadora e redistributiva, porque são duas funções principais do Estado que nos últimos anos no Brasil, não nos últimos anos apenas, mas principalmente nos últimos anos, se intensificou essa ideia de que o Estado é desnecessário, então a gente precisa só, de fato, de um Estado mínimo. Eu acho que essa crise, ela traz essa característica de trazer à tona a importância do Estado na economia para cumprir com a sua função estabilizadora nas crises, porque é exatamente isso que a gente está vendo agora. Um Estado com um potencial de fazer política fiscal ativa. O teto de gastos, ele eliminou essa nossa capacidade. A gente está podendo fazer agora exatamente porque ele tem essa válvula de escape, né? Se no caso de uma emergência, de uma calamidade pública, ele estaria suspenso. Mas, de fato, nós diminuímos investimentos em saúde e educação nos últimos anos por conta do teto de gastos. E aí, essa crise vem, de fato, para escancarar que o Estado ele precisa cumprir com a sua função de estabilizador, porque é o único que tem instrumentos para isso, e com a sua função redistributiva, porque, do contrário, a gente tende a concentrar a renda cada vez mais, e, como eu já disse, isso não é bom, de fato, para ninguém. Então, eu acho a discussão da renda básica permanente muito acertada. Eu acho que nós estamos, de fato, avançando nessa discussão, e, como você disse, mesmo até mesmo fora do campo progressista. E essa discussão vem acompanhada, de fato, da necessidade de uma reforma tributária para custear um programa desse tipo. E aí é importante que a gente bata nessa tecla de uma reforma tributária progressiva. Porque, se a gente for analisar a discussão, isso ainda gera muita resistência. Como a gente acabou de discutir, existe uma resistência das elites e até mesmo de alguns técnicos em uma maior tributação das classes mais altas, principalmente no imposto de renda de pessoa física. E aí, nesse ponto, a gente precisa avançar na discussão, porque o custeamento dessa renda básica, caso ela venha a ser permanente, ele precisa ser progressivo, ele precisa ser justo, para que a gente consiga, de fato, redistribuir renda e não gerar instabilidade política. Porque, senão, por exemplo, eu vou citar uma coluna que saiu ontem do Samuel Pessoa a respeito ele discute a renda básica, fala que é, de fato, um programa que tem que ser olhado com cuidado, mas ele apresenta um estudo, eu acredito apenas em termos de exercício empírico, mas ele apresenta um estudo que propõe o que a gente chama de flat rate, que é uma alíquota única para o imposto de renda. Seria uma alíquota de 35% para o imposto de renda para custear, que serviria para custear um programa desse tipo. Ou seja, quem está na base da distribuição ficaria isento, não pagaria, receberia uma transferência, mas os demais pagariam uma alíquota única de 35%. Um financiamento, de fato, que teria problemas, porque a gente continuaria aumentando as assimetrias entre a renda do trabalho e do capital. Com um programa desse tipo, analisando a estrutura do nosso imposto de renda de pessoa física hoje no Brasil, a gente tenderia a colocar quase grande parte do ônus na classe média, e a classe mais alta, principalmente o 1%, contribuiria muito pouco ou quase nada, principalmente porque a renda dessas classes são prioritariamente do capital, renda do capital. E a renda do capital é menos tributada na pessoa física do que a renda do trabalho. Então, para que esse custeamento seja justo, a gente precisa, de fato, modificar a estrutura do nosso imposto de renda, e aí, principalmente, eliminando a isenção da tributação sobre dividendos distribuídos, e aumentando a tributação, atualizando e amplificando a tributação sobre patrimônio. Nós conversamos com a professora do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Débora Freire. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.